Aloha, galera! Salve, salve! Hit 3 aqui do nosso podcast Surf 360. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube ou através do nosso perfil também no Spotify. Hoje por aqui, fazendo um apanhado de tudo que já rolou nessa primeira metade do calendário de 2023 da Liga Mundial de Surf, tanto pelo ranking masculino como também na chave feminina. Já estamos aqui nos estúdios da Live Sports. Eu, meu grande parceiro Thiago Blum. Tudo bem, Blum? Beleza, Mal, pessoal ligado aqui no nosso podcast. Um começo de temporada muito interessante, já chegamos na metade, muita coisa aconteceu, um equilíbrio muito grande tanto no masculino quanto no feminino. Vamos falar sobre isso aqui. Bom, e já deixando o convite, você curtiu o nosso conteúdo, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações também, deixe o seu like para não perder absolutamente nada. E se você quiser rever os nossos episódios anteriores também, as entrevistas com o David Silva, com o Jojó de Olivença, é só rolar para baixo aí no nosso canal para você também conferir esses dois bate-papos. Bom, vamos começar então, porque é o seguinte, muita coisa já rolou, foi só metade por enquanto do calendário de 2023 da Liga Mundial de Surf. Coisas boas e também coisas ruins para o Brasil, né? Infelizmente, 4 brasileiros que ficaram pelo caminho na chave masculina quando a gente fala justamente já da sequência para a segunda metade do calendário da WSL e também pensando no Challenger Series. Nem todos poderão competir no Challenger, né? Uma questão física do Jadson e do Miguel. Aos poucos a gente vai detalhando tudo. Mas começando pela competição masculina, acho que a palavra para os 5 primeiros eventos da temporada é equilíbrio. Foram 5 vencedores diferentes. Tudo bem que o Brasil está no topo. Foram 3 vitórias brasileiras, mas acho que equilíbrio é o que melhor define justamente esse início de temporada, não? Verdade, verdade. Como aconteceu no ano passado também. Foram 5 etapas com 5 vencedores. É uma coisa que a gente tem falado bastante nos nossos vídeos, nas nossas matérias, aqui também no podcast. Esse equilíbrio que passou a acontecer desde o ano passado, depois de um domínio brasileiro até 2021, ano passado também com o título do Brasil do Felipe Toledo, mas muito equilíbrio. E como você falou, cada um dos eventos vencido por um atleta diferente. O único cara que está no top 5, depois dessas 5 etapas, que não venceu um evento, é o Griffin Colapinto, né? O Jack Robinson venceu, o Ethan Ewing venceu, o Felipe e o João Chumbinho. E a outra vitória... E aí entra naquela parte da constância que a gente fala também sobre a regularidade, exatamente. Nesse formato da WSL. O Griffin fez 2 finais, as 2 com os brasileiros, perdeu para o Felipe e perdeu para o Gabriel, mas está ali se mantendo entre os 5. A tendência é que essa disputa agora fique mais equilibrada ainda. Por quê? A gente falou no começo do ano que são 3 disputas separadamente, né? Uma para chegar na primeira metade entre os 22 melhores, para escapar daquele corte e não ser jogado para uma divisão de acesso. Na sequência, os caras que vão brigar para chegar no top 5 ali, né? Nem todo mundo. O pessoal vai ter uma galera que vai ficar descansada, fala, pô, cabeça tranquila, ano que vem já estou garantido pro próximo ano. E vai fazer um circuito tranquilo. E um outro grupo mais fechado, mais seleto, que vai brigar para chegar nesse top 5 e depois tentar o título mundial. Contando que fora tudo isso, tem a disputa olímpica, que também é uma competição entre países ali, mas também dentro de cada um dos países, muito importante para chegar entre os 2 primeiros, para ter a vaga olímpica para Paris 2024. Então eu acho que desse grupo que vai brigar para chegar nos 5, tem aí de 10 a 12 competidores e vários brasileiros. Acho até muito 12, viu? 10, eu vou fechar em 10, porque nesse momento, daqui a pouco a gente vai ver o ranking e vai falar sobre o ranking, mas nesse momento até o Gabriel ali, que é o 7º, tá muito próximo, né? Eu acho que de repente um ou outro cara vencendo uma etapa pode fazer uma briga. A vitória numa etapa, 10 mil pontos, são muito importantes nessa corrida. Parece que demorou, mas passou rápido, né? Voando essa primeira metade. Passou pela Austrália, passou pelo Havaí, Portugal, e agora a segunda metade tem tudo para continuar esse equilíbrio, na minha opinião. Bom, vamos começar esse nosso apanhado também, falando etapa por etapa, porque a temporada começa na tradicional pipeline e com vitória australiana. Jack Robinson bateu o italiano Leo Fioravanti na decisão, e num primeiro momento, né, Blum, a gente sempre tem aquela expectativa de acompanhar o Gabriel e o Ítalo, que são os 2 brasileiros hoje do CT que já venceram em pipeline. E a gente teve até uma surpresa, modo de dizer também, né? Porque tem um João Chumbinho voltando,
a elite do surf mundial, que conquistou a reclassificação pelo Challenger Series, ao lado do Caio Belli na semifinal. Então foram os dois brasileiros mais bem colocados nessa primeira etapa do ano. Verdade, o Gabriel caiu nas oitavas, era uma expectativa muito grande, porque o ano passado o Gabriel foi aquele período que ele ficou fora do circuito para cuidar da saúde mental, é o melhor competidor do Brasil nessas condições, mas houve uma coisa muito importante esse ano, bem diferente do ano passado, a qualidade das ondas. A gente não viu o Pipeline com aquela formação clássica, entrando para os dois lados, Pipeline e backdoor. Então, quem soube lidar melhor com essa situação das ondas não tão boas na bancada de Pipeline, acabou avançando. Lembrando que o Caio Belli, o ano passado também tinha chegado na semifinal, né, em Pipeline, fez semifinal agora, e o João tinha perdido para o John numa das baterias mais interessantes do ano passado, mais uma vez entrou com a cabeça bem focada, surfando bastante, também foi um primeiro resultado dele por lá. O Ítalo não tão bem, o Felipe chegou nas quartas de final, e quem ganhou foi o Jack Robinson, na Austrália fazendo 1-0. O Jack foi o cara que encontrou o melhor jeito de surfar naquelas condições, um cara que a gente tem falado muito perigoso, muito competitivo, e que nas condições que tiveram Pipeline foi o cara que melhor se resolveu ali, ele e o Léo Fioravante. Então o Jack abriu essa vantagem no começo, passou até a lycra amarela, mas realmente foi uma pena porque as condições do mar, para quem eram boas ondas se não fosse Pipeline, né? Mas sendo Pipeline foi realmente muito decepcionante essa primeira etapa. E o Jack assustou também na etapa seguinte, né? Quando a gente segue na Austrália e a gente fala de Sunset. No Havaí, isso, Austrália depois, só agora com o Bells e Margarete. Quando a gente segue no Havaí, ainda nessa perna havaiana das duas primeiras do calendário, o Jack também assusta em Sunset, chegando à semifinal, acaba sendo derrotado pelo Griffin, mas aí com vitória brasileira e importante para o Felipe também, né? Atual campeão mundial, mas que nunca havia vencido pelo CT em etapas havaianas, deu até uma aliviada também, o próprio Felipe falou sobre isso, a necessidade que ele tinha de, preciso vencer uma etapa aqui para tirar um pouco desse peso. Foi muito legal, porque o Felipe tinha esse compromisso, esse autocompromisso em vencer no Havaí, mas ao mesmo tempo a gente viu, tanto em Pipeline como em Sunset, um Felipe bem mais tranquilo, né? Com aquela pressão, tirou aquele peso dos ombros, como a gente falou, de ser campeão mundial, de ter chegado a Trestles no ano passado e ser o campeão mundial. Então ele foi realmente muito tranquilo. E ao contrário de Pipeline, Sunset teve condições melhores do que o esperado, né? Os próprios surfistas falaram, raramente a gente pega um Sunset tão perfeito, as baterias finais, o dia final de competições em Sunset foi com ondas realmente clássicas, e o Felipe deitou e rolou. Contra o Griffin Colapinto, como eu falei mais cedo, também surfando muito bem de frontside para Sunset, nas direitas, só que o Felipe botou aquele modo vencedor, tranquilo, sem peso, mas surfando muito bem, e aí não deu. Quando o Felipe entra daquele jeito que a gente sabe, né? O jeito Messi, como a gente falou, né? Com todo o brilho, com toda a capacidade de fazer aquelas viradas, aqueles arcos, batidas muito firmes e calculadas, jogando muita água. Então foi uma vitória merecidíssima. E aí o Felipe voltou a estar entre os primeiros ali, que realmente é o lugar onde ele tem que estar. Bom, depois na terceira etapa do ano, em Peniche, Portugal, vem a primeira vitória do João Chumbinho. E até ali, muita gente podia se perguntar, né? Uma surpresa, na terceira etapa já do calendário, o João Chumbinho vencendo a primeira dele no Championship Tour, mas ele já havia feito as duas semifinais nas etapas australianas, tanto em Pipeline como em Sunset. Havaianas. Eu falei australianas de novo? Fala. Meu Deus do céu. Havaianas. Então, até aí, acho que a partir do momento em que ele faz as duas semifinais, o aspecto de João Chumbinho como surpresa, vencendo depois em Peniche, cai por terra esse discurso. Eu diria que mais ou menos, Mal. Por quê? Realmente, como performance, já se esperava do João uma condição, como ele tinha mostrado ano passado, acabou não dando tanta sorte, faltou um pouquinho em uma outra etapa, teve etapa que ele foi eliminado, mas tinha, de todos os outros competidores, de todas as outras baterias, ele tinha feito um somatório melhor e tal. Realmente, ele mostrou, só que dessa vez ele conseguiu resultados, né? Eu não apostava numa vitória, num título, por isso que eu digo uma surpresa entre aspas. Mas não foi uma surpresa, talvez ele não fosse o favorito. Sim, não era o favorito, assim, uma surpresa dele desempenhar bem, performar bem,
já esperava, né? Tanto para as etapas do Avaí e para a sequência do circuito. A questão é que muitas vezes o cara que está, no caso dele, tinha disputado metade de um circuito, né? Metade de uma temporada, não tinha completado nenhuma temporada inteira na Elite. Às vezes chegar nas fases finais tem uma questão psicológica e o João mostrou que, apesar de ser jovem, mostrou uma personalidade de veterano, né? E disputou a final com o Jack Robinson. E com 2 notas excelentes. Exato, e assim, outra vez, com o mar perfeito, condições clássicas em peniche, super tubos, como o nome do local mesmo diz, né? Super tubos, realmente com muito tubo. E o João tem uma capacidade ele é um grande tube rider, está acostumado com as ondas da Barrinha lá em Saquarema, quando vai para o Tahiti também desempenha muito bem. E teve realmente uma personalidade como competidor, não só como talento que ele tem, técnica, mas também como estratégia e tática para conseguir colocar o Jack Robinson numa situação que o Jack estava mais acostumado. Disputar finais, está numa situação mais de pressão para ganhar um título. Então, realmente foi, nesse ponto, uma surpresa, mas mostrando que é um cara a ser observado, é um cara que tem um longo trajeto na elite e que já está aí no segundo ano dele, mostrando que é capaz de ganhar etapas e, quem sabe, brigar pelo título, por que não? Não à toa que termina essa primeira metade do calendário como líder do ranking masculino, Exato. o João Chumbinho. Eu tava ansioso, porque agora eu não vou errar mais, né? Eu tava falando perna australiana até agora para se referir ao Avaí, então agora chegamos à perna australiana, começando por Bells, com vitória do Ethan. Ethan Ewing, praticamente no quintal de casa ali, né? Conhecendo bem as ondas, conquistou a primeira vitória dele também em Bells e entrou para aquele hall quase que exclusivo de vencedores, os surfistas que já badalaram o sino em Bells. Verdade. E realmente também, vamos voltar a citar Pipeline de novo. Tanto Pipeline quanto Bells são as etapas mais tradicionais, né? Bells foi a edição de número 60 esse ano. E o mar não respondeu. Decepcionou. Infelizmente, a grande parte da competição foi disputada em Wing Pop, que é um pico, uma onda bem pertinho ali colada praticamente a Bells, só que a onda de Rincon e do bowl de Bells não funcionaram. Infelizmente, a competição acabou perdendo um pouco do brilho, na minha opinião, mas vale, né? Valeram os pontos, vale tocar o sino e tal. O troféu tá na casa do Ethan agora. E o Ethan, depois de uma passagem polêmica, a gente lembrando que houve com o Felipe, né, nas quartas de final, o Felipe se sentiu prejudicado, uma onda do Jackson Baker muito valorizada, um 9 e tal, teve uma polêmica ali, mas o Felipe acabou passando para as semifinais e perdeu para o Ethan na semifinal. O Ethan depois ganhou numa final 100% australiana, ganhou do Ryan Callinan. O Ethan, que é um cara que a gente também tem falado bastante desde o ano passado, ele ganhou Jeffreys Bay ano passado, né? Então é um cara que assim como o Jack Robinson, tem tudo para brigar, faz parte daquele... Tá dentro desses 10 aí que eu acho que vão brigar. Hoje ele está em 5º lugar, mas é um cara com uma capacidade, um surf muito bonito, clássico, e é um cara que sempre dá trabalho, merecidamente ganhou essa etapa de Bells. Daqui a pouquinho a gente vai passar todo o ranking masculino, né? Principalmente ali até o Ítalo Ferreira, que é o 16º colocado no momento, para a gente ter uma noção de como está o posicionamento dos brasileiros e também essa briga, pensando muito agora no top 5, que são os melhores surfistas, os mais bem ranqueados, que vão para o WSL Finals em Trestles, na Califórnia, no mês de setembro. E aí chegamos a Margarete. E também com Gabriel Medina brilhando, falávamos e conversávamos sobre isso, sobre o quanto em algumas temporadas o Gabriel ele tem um início de calendário que ele demora um pouco para pegar no tranco, mas quando pega também, com exceção de 2021, né? Sim. Que ele passa por todo mundo ali desde Verdade. o início e depois ele conquista o título no Finals. Gabriel, e assim, quando a gente fala da temporada de 2023 do Gabriel também é a seguinte, às vezes a análise, a forma como a gente fala, dá a entender que ele caiu na repescagem em alguma etapa ou no round 32, ele chegou às oitavas de final em todos os 4 eventos anteriores. É que ele não havia passado das oitavas. O que para ele... O que para o Gabriel, exatamente. Quando você pensa em Gabriel Medina, é um resultado que chama a atenção. Chegou às quartas pela primeira vez em Margarete, foi a semi, chegou à final, conquistou a primeira vitória dele na temporada, Blum. O Gabriel, a gente, como você falou, a gente sempre comenta que o Gabriel vai esquentando aos poucos. A minha surpresa em relação a essa temporada foi o fato dele ter conseguido apenas 4 nonos colocados, né? Para ele é pouco.
né? Se livrou rapidamente da preocupação do corte, acho que isso nunca passou na cabeça do Gabriel, né? Um cara que tem a capacidade que ele tem, técnica, física e mental, principalmente, um competidor. O Gabriel é um competidor voraz, né? Um cara que, quando coloca realmente a mente no lugar para competir, é muito difícil de batê-lo. O DVD disse isso aqui no nosso podcast, Sim. né? Que o Gabriel é sinistro em competição. É. Não há ninguém como o Gabriel, assim, ali na bateria de 30, 40 minutos, que seja mais focado, talvez, e frio do que o Gabriel. E ele foi, né, nessa etapa de Margaret, primeira vez que ele ganha a etapa. Lembrando que no dia final, no dia das finais, ele derrubou o Felipe nas quartas, né, um duelo de campeões mundiais. Na sequência, uma bateria duríssima com o João Chumbinho. E aí, falando de competição, foi legal ver como o João ergueu a cabeça para enfrentar o Gabriel. Antes da primeira onda, a disputa de remada, os dois. E o Gabriel realmente também não deixou barato. E o João foi para cima, né? E o Gabriel só ganhou na última onda, numa virada, na última onda, numa nota que ele precisava pouco, ele conseguiu virar. Contra o Felipe foi até uma bateria tranquila, né? Ele soube ler melhor encontrou, o momento das ondas. Foi a primeira bateria do dia, porque as quartas de final começaram com esse confronto. O Gabriel foi mais rápido para ler o mar e tal. Eu acho que se fosse um pouquinho em outro horário, talvez o Felipe tivesse um pouquinho mais de condição, mas realmente passou tranquilo. Com o João foi difícil na última onda, e aí ele pegou o Griffin, que estava voando também. Mais uma vez, o Griffin Colapinto fez uma campanha incrível, um cara que a gente tem que olhar, porque eu estou apostando que ele vai chegar em Trestles, e ele é um cara de San Clemente, um cara que está acostumado a surfar lá, assim como o Felipe. Mas aí na final o Gabriel realmente engatou uma sexta marcha ali, como o David Silva falou aqui com a gente. Realmente ele botou um modo focado 100%, conseguiu 2 notas altas, aí o Griffin se perdeu um pouquinho e falou, bom, dessa vez não deu pra mim. Desse Finals Day, a bateria mais difícil foi contra o Chumbinho mesmo na Sem semifinal. Porque o Felipe não conseguiu reagir a um início mais explosivo de bateria do Gabriel, e me pareceu que na final foi a mesma coisa. O Griffin até teve uma nota boa. Mas diante do que o Gabriel estava fazendo, me pareceu que em um certo momento o Griffin não estava entendendo muito bem tudo que o Gabriel vinha desempenhando naquela bateria decisiva, e aí ele não conseguiu reagir. Ele vestiu, ali o Gabriel vestiu a camisa 10 que ele veste, né, a Lycra número 10 de tricampeão, falou, peraí, que essa é minha, não vou deixar passar. Era um sonho que o Gabriel tinha de ganhar em Margaret. Teve até o Alain Menache, que é o preparador físico, que tinha feito uma aposta com eles. Se o Gabriel ganhasse, ele ia subir e descer as escadas de Margaret, que tem uma escada tradicional. Ele faria isso 100 vezes, e ele pagou essa promessa. Porque realmente todo mundo sabia que era muito difícil para um goofy ganhar, né? O cara que surfa com o pé direito na frente ganhar em Margaret é bem difícil. A Tati tinha conseguido isso em 2021, mas nos últimos anos é bem mais comum um regular foot ganhar em Margaret. Mas o Gabriel realmente mostrou que não é tricampeão por acaso, e agora, a partir de agora, a galera vai ter que se coçar, porque ele vai vir com tudo para essa segunda metade, com grande chance de chegar no top 5. Subiu e bastante no ranking masculino, então fechamos o nosso giro aqui pelas 5 primeiras etapas da temporada de 2023 na chave masculina, então com o Jack Robinson vencendo em Pipeline, com o Felipe Toledo em Sunset, João Chumbinho em Portugal, com o Ethan Ewing na tradicional etapa de Bells e o Gabriel Medina vencendo em Margaret. Vamos dar uma olhada então no ranking? Bora. Até pra gente já projetar um pouco mais essa segunda metade do calendário, como é que tá essa briga pelo top 5, pensando no WSL Finals. E a gente tem então, nessa primeira parte, indo até a 8ª colocação, com o João Chumbinho na liderança e o Felipe Toledo como segundo colocado. Então os brasileiros vão muito bem, e o Chumbinho, claro, além de uma questão da vitória em Peniche, que a gente disse sobre a regularidade, Sim. porque fez outras 3 semifinais. Exato. Então chegou também ali na 3ª colocação em Pipeline, em Sunset e agora em Margaret. Então por isso que o Chumbinho está nessa liderança com quase 3 mil pontos de vantagem em relação ao Felipe Toledo. Jack Robinson aparece na 3ª colocação. O Jack, vale lembrar, perdeu a etapa de Margaret por lesão. Né? Exato. O Griffin Colapinto, que não venceu, mas é o que a gente falou sobre regularidade, é o 4º colocado nesse momento. E o Ethan Ewing fechando, então, a lista. Nesse momento seriam 5 classificados ao WSL Finals. E aí, quando a gente olha para a 6ª e 7ª colocações... Imagina o pessoal olhando para trás assim, ih, meu Deus... John Florence, o havaiano é o 6º colocado, Gabriel Medina, o 7º colocado, então já subiu bem também diante dessa vitória em Margaret, e Ryan Callinan na 8ª colocação.
O Ryan Callinan não vai chegar, né? Não dá. Cara, ele é um cara regular, mas é um cara que não traz tanta intensidade. A etapa que ele foi melhor foi a de Bells, foi em segundo lugar. Eu não apostaria no Ryan, não. E é engraçado Tá a gente fazendo ver... figuração por enquanto ali é engraçado nessa a gente ver o primeira John parte. John, né? Ao contrário do Gabriel, que chama muita atenção, o John John é um cara low profile total, né? Sim. É um cara que praticamente não aparece, mas ele vai fazendo os pontos. Ele também é muito regular. Eu achava que ele seria o cara para disputar a final contra o Gabriel em Margarete e não disputou porque ele perdeu pro Griffin na semifinal. Aí estamos vendo a segunda parte do ranking, né? A parte mais de baixo, o Iago chegando também. Eu acho que o Iago é um cara que a gente pode brigar. Pode brigar entre aqueles 10 que eu falei. Daqui a pouco a gente vai passar também as etapas. As próximas, né? Da segunda metade do calendário e o quanto isso vai ser importante para já também tentar desenhar quem pode ir bem. Léo Fioravante, Conor O'Leary, não acredito muito neles, não. O Caio foi uma pena, porque o Caio começou muito bem no Havaí, ele foi perdendo posições, né? Nas outras etapas. Chegou em Portugal dentro do top 5 e depois acabou caindo. Matthew McGillivray é o sul-africano da vez, apesar do George Smith ser o cara mais famoso, que está ali na 15ª posição, mas o Matt é um cara que quando a onda cresce, quando o mar fica grande, ele representa demais, surfa muito, um garoto que tem muito futuro. Callum Robson foi bem na temporada passada, está regular, e a gente vê o Ítalo em 16º, aí sim uma surpresa, o Ítalo... Faz parte, eu acho que da campanha, né, da história de cada atleta, não só no surf, em esportes individuais, é muito, muito comum que às vezes o cara tem altos e baixos. O Ítalo me parece bem tranquilo, né? A gente conversou com ele um pouco antes dele viajar para a Austrália. Ele estava com a cabeça bem tranquila, bem focado, apesar de não ter tido bons resultados. Eu acho que o Ítalo tá no caminho certo, vamos dizer assim. Acho que vai ser difícil ele chegar para brigar, a não ser que ele ganhe uma ou duas etapas para brigar para o top 5 dessa vez. Um pouco estranho ele estar um pouco abaixo, tem uns caras ali que realmente não dá nem para comparar tecnicamente, mas ele vai subir. Eu acho que o mais legal de falar desse ranking, mal que eu acho, é falar do Chumbinho, né? Você vai me perguntar, pô, é surpresa o Chumbinho estar com a lycra amarela? Eu acho que sim. Sim. Né? Como eu disse agora há pouco, ele performar bem, a gente já apostava que ia acontecer. Né? A gente sabia que ele não ia deixar barato o que aconteceu no ano passado, de uma ou outra etapa que ele deixou escorregar e perder essa vaga. Agora, estar em primeiro do ranking, né, na primeira metade da temporada, realmente o garoto está mostrando que não veio para brincar. Né? Então é uma surpresa. Vamos ver se agora, se ele tiver a tranquilidade de não bater uma pressão, falar assim, nossa, eu tô com a lycra amarela, eu preciso, sou o melhor... Né? Ao que parece, ele tem cabeça muito legal. Manter a frieza também. Eu acho que o trabalho com o Luiz Pinga tem sido muito importante para ele. Eu acho que se ele botar a cabeça continuar com a cabeça no lugar, né? Eu acho que ele vai longe e dá para apostar ele nos top 5. E se ele estiver entre os 5, ainda vai ganhar o bônus de disputar a Olimpíada pelo Brasil. Deixa eu só abrir um parênteses para a gente falar aqui também sobre o Ítalo Ferreira, né? Porque a gente viu a posição do campeão olímpico e mundial de 2019, né? Campeão olímpico em 2021, ali na 16ª colocação. E a melhor posição, a melhor classificação do Ítalo nessa temporada de 2023 foram justamente os 9º lugares em Sunset, em Peniche e agora em Margarete. Então ele também não passou das oitavas de final, assim como o Gabriel Medina antes dessa última etapa da perna australiana. Eu até fui pegar alguns resultados do Ítalo nas temporadas de 2021 e 2022, pós-conquista mundial dele, porque em 2019 ele até já abre a temporada vencendo em Gold Coast. Então ali ele já vence o primeiro compromisso do ano. Em 2021, que foi o primeiro ano de competição pós-título, né? 2020 por questão da pandemia não tivemos competição. Ele ganhou mas Newcastle. Pegando as 5 primeiras etapas, embora em 2021 ainda não houvesse esse corte no meio do calendário, né? O corte no ranking também, ele foi semi em Pipeline e ele foi campeão em Newcastle. Sim. Então foram 2 resultados quando você pega os 5 primeiros eventos do ano, que ele já conseguiu uma pontuação importante. No ano passado, ele também não venceu nenhuma das 5 primeiras etapas. Verdade. Mas ele foi semi em Portugal e ele chegou nas quartas de final nas 2 etapas da Austrália, tanto em Bells como em Margaret. Então ele deu um passo a mais do que os resultados que o Ítalo vem conquistando agora em 2023. O Ítalo em 2022 foi a regularidade que levou ele até o top 5. Sim. Né? Como você falou, ele não ganhou nenhuma etapa. Não venceu. Né? Mas realmente foi muito regular. Eu acho que faz parte.
de repente, do andamento do atleta, né? Realmente, e como eu disse, ao que parece, o Ítalo está sim preocupado pelo desempenho, pela performance dele, pelos resultados E principalmente. ele se cobra muito. Se cobra bastante, mas ao mesmo tempo parece que ele está satisfeito, né? O trabalho está sendo feito, tem treinado muito. Agora saiu de Margarete, foi para Bali, continua treinando por lá. Provavelmente vai ficar mais uma ou 2 semanas em Baía Formosa antes de ir para a próxima etapa. E eu acho que o Ítalo, na segunda metade, ele vai conseguir resultados expressivos. É questão realmente de tempo, mas para quem está acostumado a vê-lo competir sempre no topo, a gente estranha um pouquinho. Chama atenção. Vamos ver então a sequência. Agora as outras 5 etapas dessa temporada regular antes do WSL Finals, para a gente até tentar desenhar aqui já um pouco do que vai acontecer, quem é que pode chegar, quem já perde um pouco de chance diante do que vem aí pela sequência do calendário. Então a 6ª etapa, finalzinho ali do mês de maio, piscina do Tio Kelly que volta a aparecer no calendário da WSL, né? No calendário do CT. No lugar de G-Land, né? O ano passado foi G-Land na Indonésia. Então tá voltando a disputa lá no Surf Ranch. Depois 7ª etapa dos Estados Unidos da Califórnia, os surfistas já vão para El Salvador para a disputa da 7ª etapa então do calendário. Depois desembarcam no Rio de Janeiro, no Maracanã do Surf, Saquarema, que mais uma vez certamente vai estar lotada ali na areia, como nós vimos o ano passado também lá na praia de Itaúna, acompanhando os brasileiros, com o Felipe Toledo prometendo, né? Só nesse recorte rápido, já entre a 6ª e 8ª etapas, o Felipe talvez apareça como favorito em pelo menos 2 delas, né? Surf Ranch e Saquarema. Bom, 9ª etapa, depois eles vão para Jeffreys Bay, na África do Sul, e a 10ª etapa no Tahiti, e aí teremos a definição. 5 melhores, tanto do ranking masculino como do feminino, para depois disputarem o WSL Finals em Trestles, na Califórnia. Diante desse desenho das etapas, Blum, além do Felipe, né, que a gente colocou aqui, surge como favorito na piscina do Kelly, também em Saquarema, diante dos resultados que ele tem no Rio de Janeiro. O que dá para projetar pensando esses últimos 5 eventos da temporada regular e a briga pelo top 5 da WSL? Bom, vamos lá. Piscina, como você falou, Felipe e Gabriel são os favoritíssimos, né? O Gabriel tem 2 títulos lá, o Felipe tem 1. Quando o Felipe não venceu, foi vice. Quando o Gabriel não venceu, foi vice. Só brasileiro, só os dois venceram. Só os 2 venceram, foram 3 etapas. Então eu acho que a piscina é uma interrogação para outros caras. A gente não sabe como o Jack Robinson vai voltar primeiro da lesão. A gente não sabe como o Chumbinho mesmo não sabe como vai desempenhar. Disse que vai ser um desafio para ele, a piscina. Né? O Chumbinho se dá melhor em onda mais pesada. A gente sabe que onda maior é mais para ele, mas vamos ver. Ethan Ewing e John também... Griffin. O Griffin seria talvez o estrangeiro com mais chances de rivalizar com os brasileiros aí. El Salvador, o ano passado quem ganhou foi o Griffin. Né? É uma onda mais de linha, uma onda que pode ter tamanho ou não. Eu acho que aí fica bem equilibrado entre todos os competidores. Vem Saquarema, casa do Chumbinho. O cara nasceu lá, cresceu lá, conhece aquela onda como poucos. Só que o Felipe, como você falou, sempre vai bem no Brasil e sempre ganhando títulos. Em Saquarema foram 3, né? Em sequência. O Gabriel ganhou o Challenger Series de Saquarema no ano passado, depois de voltar de lesão. Uma lesão que ele teve justamente em Saquarema na etapa do ano passado, da Elite, do CT. J-Bay, Jeffreys Bay na África do Sul. Aí todo mundo tem boas chances. O Gabriel já venceu lá, o Felipe já tem 2 títulos lá, o Ethan Ewing ganhou lá. É uma onda que o João Chumbinho tem certeza que vai surfar muito bem lá. Jack Robinson também. E John Florence também. Eu acho que... Vou fazer uma aposta aqui. Tô achando que quando chegar na África do Sul... Que é a penúltima. A penúltima. Essa da África do Sul vai ser muito importante para definir os caras que vão chegar nos 5 primeiros lugares. E aí tem o Tahiti. Que o Tahiti, o Felipe já conseguiu uma semifinal lá, mas não é uma onda que ele vai tão bem. John é um cara pesadíssimo no Tahiti, assim como o Gabriel. Jack Robinson também. O Ethan talvez um pouco menos. E o Chumbinho nunca competiu lá. Verdade, o Chumbinho também não competiu em Jeffreys Bay, na piscina, em El Salvador, porque ele não pegou o circuito a segunda metade do ano passado. Pós-corte. Então, existe uma interrogação aí, mas tem algumas ondas que a gente sabe que ele vai se dar bem. E Tahiti é uma delas. Então, eu acho que é muito importante ir bem. Vamos esquecer, deixar um pouco de lado a piscina, que a gente está fazendo uma aposta em Felipe e Gabriel, mas é muito importante para quem quer brigar por vaga no WSL Finals, ir bem
em El Salvador e Saquarema para chegar na África do Sul com uma condição de dar uma disparada e garantir de repente uma vaga. A gente lembra que o ano passado o Felipe confirmou a vaga dele no Finals em Saquarema, antes de ganhar a etapa. Acho que, se não me engano, passando para as quartas de final, ele conseguiu a vaga antecipada. O resto da galera foi conseguir a vaga só no Tahiti, e houve um corte ali, Kano Igarashi e Griffin Colapinto, na última bateria de Tiahupo, né? E vale lembrar, um cara que a gente não viu no ranking, o Canoa. Sim. Que teve que ralar, teve que suar bastante para escapar do corte, né? Então, foi um cara que dessa vez ficou fora e vai ficar fora, né? Porque do jeito que tá, muito distante, a não ser que ele ganhe 3 etapas, que eu acho impossível, né? E até pelo que ele tem mostrado também Exato. na temporada. Deu uma queda, assim como o Ítalo, né? São ondas que o atleta às vezes passa. E é isso, eu acho que vai ser, na reta final vai ter muita definição, porque as 2 etapas decisivas são muito importantes para questão de desempenho dos atletas. Eu vim do futuro. Posso cravar aqui para você o Você top quer 5? cravar? Você quer cravar? Ué, manda. Não são só os 5 que vão chegar no Finals, é a ordem exatamente. Vamos ver. Eu vim do futuro. Tá. Felipe Toledo vai para Trestles na liderança do ranking. Na liderança. Na liderança. O Gabriel Medina na segunda colocação. Vai subir bem. Ousado. Vai. Chumbinho, terceiro colocado. Griffin e Jack. É uma boa aposta. Felipe, Gabriel, Chumbinho, Griffin e Jack Robinson. Tá. Pode ser. Nos nomes eu poderia E a ordem? A ordem. Se você quiser mudar os nomes também, fique à vontade. Não, eu acho que os nomes você escolheu bem. Você escolheu bem. Pode ser que o John entre nessa lista aí. Eu acho que o John, se ele tiver saudável, com o corpo bem na segunda metade, ele pode surpreender. Gabriel em terceiro? Será que o Gabriel pega terceiro? Eu coloquei o Gabriel em segundo. Segundo? Coloquei o Gabriel em segundo. Bem ousado, bem ousado. Eu acho que tudo bem. Eu tô contando mais 2 vitórias do Gabriel. Nessas Piscina? últimas 5 Você acha etapas. que a piscina? Piscina e Tahiti, talvez. Vamos ver. Eu acho que com mais 2 vitórias do Gabriel, por isso que eu coloquei ele na segunda colocação. É uma boa aposta. Só palpite, viu, gente? Calma. Só um exercício de futurologia por aqui. Eu acho que eu apostaria também nos 3 brasileiros entre os 5. E aí teria que... Eu acho que o Jack é o cara australiano mais capaz, mais completo para estar numa final. Só fico na dúvida ainda porque a gente não sabe se essa lesão vai ser preocupante ou não. Ele estava até que no Brasil, em Floripa, esses dias, fazendo fisioterapia. O Jack é um cara muito determinado, né? A gente sabe disso, muito focado. Eu acho que ele é um cara para estar assim. E o Griffin está realmente de todos os gringos, acho que é o que está mais regular, mais constante, com uma fase muito boa e muito confiante. A gente vê ele surfando em ondas pesadas, como foi em Margaret, como foi em Sunset, com muita confiança. É isso. Eu acho que eu vou assinar. Você deu 5 voltas e você não cravou o seu top 5 para o Finals. Tá, vou cravar. Os 3 brasileiros, Jack Robinson. Não, os 3 brasileiros, Griffin Colapinto e John Flores. Pronto. O Jack vai ficar fora para você, então. Não vai ter Austrália dessa vez. Tá. Mas só palpite, né? Ele me pressionou. E vai ser legal porque a gente não viu o John ainda no Finals. Nas últimas 2 e únicas edições eu sou realmente muito fã do John. Eu acho que... Não, isso seria legal. Bicampeão mundial, né? Os campeões mundiais. Desses aí, dos que estão ainda em atividade, o Kelly, que ficou fora do corte, acho que vale até a gente falar. Sim. Que ganhou de presente. Eu já imaginava que ele fosse ganhar de presente essa segunda metade do Tour. Eu não imaginava que a WSL fosse dar a vaga para o ano que vem, que já antecipou. Acho um pouco exagerado da liga. Com o Miguel, né, que também ficou fora por lesão. E vamos falar do corte. Acho que agora eu vou falar do corte, né? É isso, porque a gente viu ali a situação do ranking, né? Quais brasileiros seguem para a segunda metade do calendário, e vimos que 4 não estão mais nessa briga, né? Samuel Pupo, o Michael Rodrigues, o Miguel Pupo e o Jadson André. O Jadson com uma lesão já desde o início da temporada, então isso a gente já esperava. O Miguel tá fora, mas fica numa situação mais tranquila, porque já recebeu esse wildcard para o ano que vem. Sim. Então não precisa pensar no Challenger Series. Já o Samuel e o Michael Rodrigues agora entram nessa disputa do Challenger no segundo semestre de 2023, já tentando uma reclassificação para voltarem à disputa do CT na próxima temporada. Na verdade, entre os dois, entre o Samuel e o Michael,
eu já imaginava que o Michael ia ter muito trabalho. Por quê? Porque como ele vinha com um ranking baixo, ele teve que enfrentar muitos caras fortes em todas as baterias que ele foi disputando. Ele só perdeu na repescagem em uma etapa. Ele passou 4 etapas, ele passou para fazer mata-mata e perdeu para John John. Teve até na etapa de Bells, ele surfou muito bem, teve na frente, o John John conseguiu a virada no final. A gente já imaginava que ele fosse ter muita dificuldade. O Samuel é o exemplo de como o circuito é cruel e duro, né? Um cara que foi o estreante do ano de 2022, chegou numa final em Saquarema, numa campanha incrível, só perdeu porque o Felipe estava realmente pegando fogo. A gente esperava que o Samuel fosse um cara que tivesse ali até top 10 nesse ano. Mas algum outro detalhezinho também que fez com que ele não vencesse uma etapa e tal, foi uma surpresa. E o quanto inverteu a situação dos melhores amigos, né? O Chumbinho, O Chumbinho no ano passado não consegue a sequência da temporada, o Samuel sim muito bem, e agora o inverso em 2023. E eu acho que essa bagagem que o Samuel levou da temporada toda passada e vendo o melhor amigo passar por isso, acho que ele vai entender bem. Ele é um dos caras que dá para apostar que vai tá de volta no ano que vem via Challenger, né? O Challenger Series é uma disputa muito difícil, muito apertada, porque tem muita gente boa ali, todo mundo querendo o mesmo ouro, né? Querendo pegar aquele diamante para voltar para ou estar pela primeira vez no circuito mundial, na elite. E o Samuel tem tudo para isso, né? As ondas são lugares muito bons para ele. Portugal, onde ele já venceu. Vamos checar então bora ver o calendário do Challenger né? Series. Acho que é até interessante para a gente projetar também esse caminho dos brasileiros, né? Não só o Michael e o Samuel que chegam por não estarem entre os time extenso 22, mas são muitos brasileiros que estão nessa briga. Sequência então agora do Challenger Series, as 6 etapas que vão definir os classificados ao CT na próxima temporada. Começamos com a perna australiana. São 2 eventos, Gold Coast, depois Sydney, aí depois os surfistas vão para a África do Sul, depois com US Open, tradicional evento também lá na Califórnia, depois com Portugal, em Ericeira, e encerrando no Brasil. Isso é importante também, porque muitos dos que estarão ali na briga do Challenger Series para tentar uma vaga no CT da próxima temporada, terminar em casa, no Brasil, com a praia de Itaúna, mais uma vez lotada, enfim, independentemente da escolha ali de qual que vai ser a região de Saquarema, mas certamente a praia vai estar cheia. Isso é importante para os brasileiros. A perna australiana, Gold Coast e Sydney, que vai ser em Narrabeen, né, onde o Gabriel ganhou no passado, 2021, que fez parte do circuito da Elite. São ondas que os brasileiros vão bem, né? Vai lembrar mais ou menos aqui, não sei se eu vou esquecer algum nome, mas me desculpe se eu esquecer. David Silva, Alejo Muniz, Ian Gouveia, Ryan Cainalo, Léo Casal, Rafael Teixeira, Ed Groja, Samuel Pupo, Michael Rodrigues, por aí vai, né? Uma legião de bons surfistas do Brasil. O pessoal adora essa onda da Gold Coast, é uma direita longa, muitas vezes tubular. Os brasileiros se dão bem nessa onda, é uma boa oportunidade para largar bem nesse circuito. Depois na Narrabeen também, que é uma onda bem interessante para os brasileiros. Quando for para a África do Sul, o Balito é um lugar que o Brasil já ganhou várias etapas. O próprio David Silva, se não me engano, já ganhou em Balito. Era uma etapa que era prime, quando o circuito era diferente. O Alejo também vai muito bem por lá. Depois, Portugal também é uma onda que os brasileiros gostam muito. Portugal, sempre o Brasil vai bem. Uma etapa difícil aí é o US Open, porque o US Open, normalmente, as ondas são ruins, né? Mar pequeno, começa com baterias de 4 atletas, às vezes poucas oportunidades. É uma etapa complicada, mas que também... os americanos podem dificultar ainda mais. Mas não é uma onda que vai surpreender os brasileiros, né? Acho que o Iago já venceu lá, o próprio Felipe, quando fazia parte de uma etapa específica ali que eles gostam muito. Então, é uma etapa tranquila. E Saquarema é para aproveitar realmente a última oportunidade. Eu tô torcendo muito para que pelo menos 3 brasileiros fiquem entre os 10 ali, né? A gente perdeu 4 nessa temporada da Elite. Já tem um garantido. 2 por lesão, né? O Miguel e o Jadson. Mas eu acho que dá para tentar, dá para apostar em 3 nomes entre os 10 ali. Vamos ver, tomara. E aí assim nós manteríamos o número de surfistas brasileiros dessa temporada, né? Porque o Miguel já está garantido 10, na próxima, então se 3 se classificarem,
teremos aí a mesma quantidade, os 10 brasileiros falando da chave masculina. Vamos então para a chave feminina agora? Para a gente arrebatar aqui a nossa análise dessa primeira temporada, dessa primeira metade do calendário, porque se a gente vai para o ranking agora, temos então a australiana Tyler White na liderança, com a havaiana Carissa Moore na sequência, Molly Picklum, a australiana também na terceira colocação, e aí fechando o top 5, Caroline Marques e a Kathleen Simmers, duas surfistas também dos Estados Unidos, a Molly Picklum que venceu em Sunset, e depois também com a Kathleen Simmers vencendo em Portugal. Então foram as duas surpresas do que a gente pode dizer agora nesses 5 primeiros eventos do ano, porque a Carissa venceu em Pipeline e agora em Margarete, e a Tyler White, que lidera o ranking, 31.685 pontos, venceu em Bells. O feminino, mais que o masculino, tem surgido nomes novos, né? A gente viu das 5 que estão ali, 3 são muito novas. A Caroline, a partir de, mesmo a gente já ouvindo bastante falar dela, ela é muito jovem, ela tem 22 anos, né? A Molly Picklum pintou agora e chegou a ser líder do ranking, usou a camisa amarela, a lycra amarela, e a Kathleen Simmers, que é a nova joia americana. Essas 3 estão ali em terceiro, quarto e quinto lugares, porque Tyler White e Carissa Moore são osso duro de roer demais. A Tyler, apesar de ter ganhado só uma etapa, a Carissa 2, a Tyler é a mais regular, né? Tem feito uma etapa atrás da outra muito sólidas, são campanhas muito boas. Depois a gente viu no ranking Stephanie Gilmore, 8 vezes campeão e atual campeã mundial. Na sexta colocação. E a Tati em sétimo. A Tati que fez fez parte das 2 edições do WSL Finals. Dessa vez a Tati também teve problema com lesão, teve um outro problema externo ali de lesão que atrapalhou o desempenho dela. O ano passado a Tati tinha ganho Portugal, né? Esse ano ela não chega nessa metade sem ganhar nenhuma etapa e sem conseguir chegar numa decisão, não fez final. Semifinal em Portugal. Só fez semifinal. Mas é isso, é uma corrida muito interessante também, né? O feminino a disputa é bem apertada e o mais legal, na minha opinião, do feminino foi o surgimento de novos nomes aí, não só como boas competidoras, mas vencendo etapa e estando ali no top 5. Tem mais gente nova, tem a Beth Lou Sakura Johnson, que também é uma havaiana muito jovem, muito boa competidora, também chegou das fases finais de alguns eventos. Eu acho que o feminino, e é legal a gente pensar que o quão importante é chegar na frente, né? No masculino, quem fez o primeiro lugar, Gabriel foi melhor do ranking em 2021 e foi campeão mundial, e Felipe em 2022 a mesma coisa. No feminino, ao contrário, a Stephanie Gilmore veio escalando todo mundo nas finais. Mas o feminino, mesmo assim, é importante terminar na frente para ter uma tranquilidade energética nas finais, né? Física. Então, e ainda mais no caso de enfrentar as jovens, sim, elas com muita fome, muita gana de ganhar um título mundial, tendo a oportunidade, e por isso que Tyler e Carissa é muito importante que elas terminem na frente. Nesse momento são as 2 melhores competidoras, né? Mostraram realmente que merecem. E torcer para que a Tati consiga entrar de novo nesse top 5 para brigar pelo título. Ela que foi vice-campeã em 2021 e terceiro lugar em 2022. Quem sabe agora ela consiga um resultado ainda melhor. Na 7ª colocação, então, sem dúvida, a Tati vai chegar também. Você quer o meu top 5 do feminino? Quero. Quer? Quero. Tyler, Carissa, Caroline Marques, Molly Picklum e Tatiana Weston. Roubou minha lista. Era a sua lista essa? Tati, pra mim, vai na 5ª colocação. Eu também acho que essa seria a minha lista. Ela vai ter que ralar no final. Essa seria a minha lista, mas deixando um asterisco ali pra Kathleen Simmers. Sim. Eu acho que a briga vai ser entre Tati e Kathleen pra essa última vaga. Eu acho que a gente tá maluco, porque a gente deixou a Stephanie Gilmore de fora, mas tudo bem. Mas, cara, a Stephanie, o que ela fez no ano passado foi tão grandioso que eu acho que ela... Não que ela tenha tirado o pé, porque quem está acostumado a vencer e gosta de vencer e não abre mão da vitória, como a Stephanie, como o Kelly, é difícil de você deixar fora, mas nesse momento a Stephanie, eu acho que ficaria um pouquinho abaixo. Bom, ou seja, vocês viram que tem muita coisa para rolar ainda nessa segunda metade do calendário do CT, mais 5 etapas da temporada regular, briga pelo WSL Finals, tanto no masculino como no feminino.
buscando aí uma vaga nesse top 5. Tem também a briga por vaga olímpica. A gente vai falar sobre isso também aí nos nossos próximos programas. Vale lembrar que a Tati está garantida. A Tati já está classificada já. E também pensando no Challenger Series, os brasileiros que vão brigar por essa classificação ao CT na temporada de 2024. Bom, refaço o convite para você que nos acompanha pelo YouTube do Surf 360 e também através do nosso perfil no Spotify, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixe o seu like também. Todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, um novo episódio com convidados ou com análise de tudo que vem rolando no circuito mundial, também no Challenger Series, sobre o QS. Aqui você não perde absolutamente nada. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial mais uma vez aos nossos companheiros da Board House que enfeitam aqui o nosso estúdio, o nosso cenário com essas pranchas belíssimas. O pessoal da Board House sempre junto com a gente. Também agradecimento aqui ao pessoal da Live Sports. Vamos nessa? Bora! Semana que vem tem mais então. Muito mais análise, muito mais entrevistas, sempre aqui no nosso podcast do Surf 360. Aloha, valeu galera! Valeu, pessoal!